Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do seu Visionária Esportes nesta quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Hoje é dia de muita informação, fé e boas notícias do mundo esportivo para começar o dia com as bênçãos do Senhor. Vamos à palavra do dia, Isaías capítulo 43, versículo 2, um versículo que estamos dando muita ênfase nesta semana. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. As provações podem até vir, mas Deus garante, nenhuma delas vai te afogar ou te consumir. Ele está contigo em cada passo, firme e te sustentando e conduzindo à vitória. Você também pode ouvir a reprise desse programa até às 6 horas da tarde hoje, na programação da Rádio Visionária, tá? Mas fica aqui até o final. Já estamos começando, vai até o final. E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. E depois do intervalo, a gente volta com os destaques do futebol e tudo o que agitou as últimas horas no esporte. Não sai daí! Visionária Esportes. E já voltamos com o Visionário Esportes, vamos com o nosso placar do Visionário Esportes. Hoje vamos começar aqui com a Copa Sul-Americana, semifinal, jogo de ida, primeira semifinal entre Independiente Del Valle e Atlético Mineiro. Quem vai trazer as informações é o nosso amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Olá, amigos da Visionária Esportes, terça de Sul-Americana, semifinal. Atlético Mineiro foi no Equador a 2.850 metros de altitude jogar com o Independiente Del Valle. O jogo começou bem estudado pelas equipes. Pênalti sobrenatural a favor do Del Valle. Assinalado pelo árbitro, verificado pelo VAR e confirmado pelo árbitro. Sornosa cobrou e fez. Sornosa que já jogou pelo Flu e pelo Corinthians. Galo esboçou tentativa de subir o ataque, mas com pouca efetividade. Del Valle continuou dominando a partida. Segunda etapa, Alvinegro voltou mais ligado. Del Valle devolvia nos contra-ataques. Jogada perigosa do Galo em chute de Bernard aos 15. São Paulo mexe no time. Sai Bernard, entra Dudu. Lá pelos 27 minutos, entra Hulk e Biel. Tempo passando e o placar parecia que ficaria assim, mas Dudu recebe na pequena área de Hulk e empata para o Galo nos acréscimos. Tudo igual para o jogo de volta na Arena MRV, Casa do Galo, na próxima terça-feira às 21h30. Mas Atlético antes encara também na Arena MRV pelo Brasileirão no Ceará, no sábado às 16 horas. É isso, meus amigos. Nilber Ferreira para a Visionária Esportes. Muito obrigado, Nilber. Valeu demais. Aí, vamos continuar o nosso placarzão aqui do Visionário Esportes. Começando com o torneio Clausura do Campeonato Argentino, rodada 13. Vai ter o complemento da rodada ainda hoje, tá? O último jogo vai ser hoje, mas esse foi ontem. União Santa Fé 3, Defensa e Justiça 0. Classificações. Grupo A, Estudiantes 21 pontos. União Santa Fé pulou para vice-liderança com 20. O Defensa e Justiça agora é terceiro com 19. Argentino Júnior, Central Córdoba, Belgrano e Racing tem 18. E o Boca Juniors tem 17 pontos. É isso aí. Grupo B, Lanús 26, Vélez Sarsfield 25, Deportivo Riestra e Rosário Central 24, River Plate 21, San Martín 17, San Lorenzo 16 e Atlético Tucumã 15 pontos. Champions League, fase de liga, rodada 3, primeiro dia aí, vai ter mais jogos hoje, mas os jogos de ontem, vamos lá.
O Barcelona goleou o Olympiacos da Grécia por 6-1. Fermín Lopes fez um hat-trick. Lamine Yamal deixou dele e Rashford fez os outros 2 gols do Barcelona. El Kaabi de pênalti fez para o Olympiacos. Kairat Almaty e Paphos, no jogo mais alternativo da rodada da Champions, empataram em 0-0. O Paphos teve um jogador expulso aos 3 minutos do primeiro tempo, mas segurou o 0-0 até o final. O Arsenal goleou o Atlético de Madrid por 4-0. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gyökeres fez 2 gols para o Arsenal. Copenhagen 2, Borussia Dortmund 4. Anton Contra e Dadasson fizeram para o Copenhagen. Nimecha fez 2 gols. Ben Sebaini e Fábio Silva fizeram para o Dortmund. O Bayer Leverkusen perdeu em casa de goleada por 7-2 para o Paris Saint-Germain. Alex Garcia fez os 2 gols do Leverkusen. Pátio, Doé, 2 gols. Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembélé e Vitinha fizeram para o Paris Saint-Germain. O Newcastle fez 3-0 no Benfica. Gordon e Barnes, 2 gols, fizeram para o Newcastle. Teve muito gol nessa rodada, acho que foi um recorde de gols em rodadas da Champions League. Impressionante. Olha aqui mais uma aqui, ó. O PSV da Holanda goleou o Napoli por 6-2. Buongiorno contra Saibari. Dennis Mann fez 2 gols. Ricardo Pepe e Driouek fizeram para o PSV. McTominay fez os 2 gols do Napoli. O Union Saint-Gilloise perdeu em casa de goleada para a Inter de Milão por 4-0. Dumfries, Lautaro Martinez, Çalhanoğlu de pênalti e Espósito fizeram para a Inter de Milão. E o Villarreal perdeu em casa para o para o Manchester City. Manchester City por 2-0, gols de Haaland e Bernardo Silva. O Savinho deu as 2 assistências dos gols. Impressionante aí. Então, parabéns aí ao Manchester City. Classificação atualizada. Lembrando que tem mais jogos hoje. Paris Saint-Germain, Inter de Milão e Arsenal, todos com 9 pontos cada. 9 pontos para esses três. Esses 3 ainda não perderam, continuam com 100% de aproveitamento. Borussia Dortmund e Manchester City tem 7, 4º e 5º colocados. O Bayern de Munique tem um jogo a menos, está em 6º lugar. O Newcastle já cumprindo 3ª rodada e 7º lugar, e o Real Madrid também tem um jogo a menos, tem 6 pontos. Bayern de Munique e Real Madrid também podem chegar aos 100% de aproveitamento, assim como o Karabag, que também joga hoje. Então, Bayern de Munique, Real Madrid e Karabag podem também chegar aos 100% de aproveitamento. Championship, rodada 11, 2ª divisão do campeonato inglês. Os primeiros 8 jogos, hoje tem mais jogos, né, complementando a rodada. Blackburn 1, Blackburn 1, Sheffield United 3, Derby County 1, Norwich 0, Hull City 2, Leicester 1, Ipswich Town 0, Charlton 3, Millwall 2, Stoke City 0, Portsmouth 1, Coventry City 2, Preston North End 0, Birmingham 1 e Bristol City 3, Southampton 1. Classificação atualizada dos 6 primeiros colocados aqui para vocês. Coventry City lidera com 25 pontos. O Middlesbrough, que joga hoje, tem 21. Millwall tem 20. Bristol City tem 19. O Charlton, o Stoke City e o Hull City tem 17 pontos. Vamos às notícias do futebol aqui para vocês. Tem bastante notícia aqui para vocês. É isso aí. O Atlético Mineiro divulgou nesta segunda-feira nota oficial na qual classifica como infundadas as especulações em que estaria estudando uma rescisão antecipada do contrato de Hulk ao fim da temporada. Em paralelo, Hulk, que tem vínculo até dezembro de 2026, afirmou que pretende cumprir o acordo. Tenho um contrato e pretendo cumprir. Se o clube não quiser ficar comigo, que venha me procurar, declarou. Por fim, as notícias levaram torcedores do Porto, clube onde o Hulk jogou entre 2008 a 2012, a se mobilizarem nas redes sociais pedindo o retorno do atacante.
O Vasco da Gama está encaminhando a valorização e renovação do contrato de Fernando Diniz, mesmo ele já estando vinculado ao clube até o fim de 2026. Após 3 vitórias consecutivas e bom desempenho recente no Brasileiro, a diretoria busca melhorar as condições financeiras do treinador e estender o vínculo para assegurar uma parceria duradoura com ele. Por falar em Fernando Diniz, ele elogiou a atuação do Vasco da Gama na vitória por 2-0 sobre o Fluminense nesta segunda-feira, destacando a entrega, a postura corajosa e a evolução coletiva da equipe. Em especial, ele exaltou o jovem atacante Ryan, autor do primeiro gol do confronto, dizendo que ele tem que estar no radar da Copa do Mundo, projetando a seleção brasileira e elogiando-o como um jogador muito especial em franca evolução. Falar em Ryan, ele alcançou 11 gols no Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 com menos de 20 anos, entrando em raro e seleto grupo do clube ao lado de Roberto Dinamite, que marcou 13 gols em 1973 nessa condição. Com ainda 9 rodadas restantes na competição, Ryan tem real chance de ultrapassar esse recorde histórico, o que adiciona ainda mais peso à sua já ascendente trajetória e à expectativa sobre o seu futuro no futebol. Libra e Flamengo continuam em atrito na justiça a respeito do bloqueio de valores relativos às cotas de TV da Globo. A desembargadora Lúcia Helena do Passo, da 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou que o Flamengo se manifeste em 5 dias sobre qual quantia considera contestável, enquanto a Libra afirma que restaria bloqueado apenas R$1.600.000. O clube carioca contesta esse cálculo. O montante original bloqueado girava em torno de R$83 milhões, dos quais 81 milhões já foram liberados em liminar favorável à Libra, mas a definição final do valor exato permanece pendente de decisão judicial. Léo Ortiz treinou com o grupo do Flamengo nesta terça-feira no Ninho do Urubu, após sofrer um estiramento no tornozelo direito na partida contra o Palmeiras, o que aumenta suas chances de estar à disposição para o duelo de ida da semifinal da Copa de Libertadores da América contra o Racing no Maracanã. Ele participou de parte da atividade e será reavaliado hoje para confirmar se entra na lista de relacionados, demonstrando otimismo por parte da comissão técnica. O Corinthians enfrenta o risco de ficar impedido de realizar contratações nas janelas de 2026 em virtude de múltiplas condenações financeiras. O clube soma pelo menos 6 casos que totalizam cerca de R$125.660.000 em dívidas judiciais perante a FIFA ou instâncias correlatas, incluindo valores devidos ao Santos Laguna, aproximadamente R$40 milhões, pela contratação de Félix Torres, e a de Matias Rojas, R$41.300.000 aproximadamente, pela quebra de contrato. O mecanismo de transfer ban impõe que, enquanto essas pendências não forem quitadas ou renegociadas de forma satisfatória, o clube fica proibido de registrar novos jogadores. O Corinthians está negociando pagamentos que devem começar em dezembro para evitar o bloqueio, mas a incerteza permanece e novas condenações ainda podem piorar a situação. O Corinthians já traçou nos bastidores o cenário de uma possível venda de Breno Bidon para a próxima janela. O clube monitora propostas e paralelamente mapeia o mercado para buscar um substituto, consciente da sua valorização internacional. O meia de 20 anos tem vínculo com o Corinthians até dezembro de 2029 e multa rescisória elevada para o exterior. Mas o clube admite que, se surgir oferta vantajosa, estimada em torno de 15 milhões de euros, aproximadamente 94 milhões de reais, ou até 18 milhões de euros, aproximadamente 114 milhões de reais, o negócio pode avançar. Apesar disso, o staff do jogador demonstra calma. Bidon está satisfeito no clube e não corre para sair, entendendo que seu desenvolvimento ainda passa por continuidade no Corinthians. Mais Corinthians aqui, ele está avaliando a contratação de Thiago Escuro, o atual CEO do Mônaco e ex-executivo do Red Bull Bragantino, como principal opção para assumir a direção de futebol em 2026, caso haja uma reestruturação que envolva a saída de Fabinho Soldado. A diretoria vê em Escuro um profissional com visão estratégica, experiência internacional e histórico de sucesso em modelos de gestão modernos, alinhados ao perfil que o clube busca para o futuro.
Apesar de ser considerado o plano A, a negociação é vista como desafiadora devido a cláusulas contratuais e ao alto custo envolvido. Atualmente, Fabinho Soldado segue no cargo, mas seu futuro dependerá dos resultados e do planejamento para a próxima temporada. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com notícias do Palmeiras e também da LDU, adversária do Palmeiras, nesta quinta-feira na Copa Libertadores. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionária Esportes, vamos para mais notícias aqui do futebol. Começamos com o Palmeiras aqui, ó. O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira após a derrota para o Flamengo e iniciou os preparativos para o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores contra a LDU, marcado para quinta-feira em Quito. No entanto, o técnico Abel Ferreira não contará com o retorno de jogadores do departamento médico para esse confronto. O goleiro Everton, com lesão na mão, segue fora, sendo substituído por Carlos Miguel. Além dele, Paulinho e Lucas Evangelista permanecem em recuperação após cirurgias. Murilo, poupado no último jogo por desgaste físico, pode retornar ao time titular. A equipe viaja para o Equador nesta quarta-feira com foco total na semifinal da Libertadores. O goleiro titular da LDU, Gonzalo Valle, sofreu uma grave lesão no joelho e está fora da partida contra o Palmeiras, marcada para amanhã, às 9h30 da noite, horário de Brasília, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Valle, que vinha se destacando tanto no clube quanto na seleção equatoriana, sofreu uma distensão ligamentar no joelho e já iniciou o tratamento no clube. Com isso, o experiente goleiro Alexander Domingues, de 38 anos, será o substituto natural. Domingues disputou 22 partidas nessa temporada e vinha sendo utilizado em duelos menos importantes para o clube. Curiosamente, ele foi o goleiro da LDU na última vez que os dois times se enfrentaram, ainda pela primeira fase da Libertadores de 2009. Após a derrota do Santos para o Vitória por 1-0 na Vila Belmiro, o atacante Guilherme foi alvo de críticas nas redes sociais, especialmente após perder uma chance clara de gol. Neymar, que acompanha a recuperação de uma lesão, curtiu uma publicação que ironizava o lance, mas posteriormente saiu em defesa de seu companheiro, pedindo calma aos torcedores. Em resposta a um vídeo que sugeria a saída de Guilherme do clube, Neymar comentou: "Calma, não é pra tanto." O São Paulo anunciou nesta terça o lançamento do projeto Inova São Ventures, com o objetivo de se tornar o clube mais inovador das Américas até 2030. Em parceria com a FCJ Group e a Sporteca, o Clube Paulista criará uma Corporate Venture Builder para integrar startups ao seu ecossistema, focando em áreas como desempenho de atletas, gestão de arenas, experiência do torcedor e novos negócios. O projeto visa captar 11 milhões de reais até 2030 e gerar 90 milhões de reais em novos negócios, sem que o São Paulo precise investir recursos próprios. A iniciativa busca modernizar o clube, melhorar a eficiência operacional e criar novas fontes de receita, aproveitando sua marca e estrutura para atrair investidores e soluções inovadoras. O jornal Marca destacou nesta terça-feira a nova postura de Vinícius Júnior em campo, evidenciando sua maturidade ao lidar com provocações adversárias. Na vitória do Real Madrid sobre o Getafe, o atacante brasileiro entrou no segundo tempo e foi decisivo, provocando 2 expulsões e desequilibrando a partida. O periódico ressaltou que Vini Júnior aprendeu um novo drible, o da provocação com autocontrole, transformando uma antiga fragilidade em uma arma estratégica para a equipe. Essa mudança de comportamento também foi reconhecida internamente no Real Madrid. O goleiro Thibaut Courtois comentou que aos 18 anos muitos zombaram de Vinícius, mas ele demonstrou evolução e agora é uma peça fundamental para o time. O atacante brasileiro Endrick está prestes a deixar o Real Madrid por empréstimo em janeiro de 2026 com o aval do técnico Xabi Alonso. A decisão visa proporcionar ao jovem jogador mais tempo de jogo e desenvolvimento, especialmente com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Endrick, que ainda não atuou nesta temporada sob o comando de Alonso, tem demonstrado frustração com a falta de oportunidades, o que tem levado a especulações sobre sua saída temporária.
O clube está considerando opções de empréstimo, mas uma transferência definitiva não está nos planos atuais. O destino de Endrick ainda está em aberto, com clubes de diferentes ligas europeias expressando interesse em sua contratação por empréstimo. A La Liga anunciou nesta terça-feira o cancelamento do jogo entre Villarreal e Barcelona, que estava previsto para 20 de dezembro no Hard Rock Stadium em Miami. A decisão foi tomada após crescente oposição na Espanha, incluindo protestos de jogadores e clubes como o Real Madrid, que questionaram a integridade da competição e a falta de transparência no processo. A promotora do evento Relevant informou que não havia tempo suficiente para organizar adequadamente o evento, considerando a incerteza gerada nas últimas semanas. Embora a UEFA tivesse aprovado a realização do jogo fora da Europa, a falta de garantias logísticas e organizacionais levou ao cancelamento. A La Liga lamentou profundamente a perda do que considerava uma oportunidade histórica para a internacionalização do futebol espanhol, mas reconheceu que a decisão foi necessária diante das circunstâncias. O Maccabi Tel Aviv anunciou nesta terça-feira que não aceitará ingressos para o jogo contra o Aston Villa, marcado para 6 de novembro em Birmingham pela Liga Europa. A decisão foi tomada após a polícia de West Midlands classificar a partida como de alto risco, citando inteligência sobre possíveis confrontos com grupos pró-palestinos e episódios anteriores de violência e crimes de ódio, como os ocorridos em Amsterdã durante um jogo contra o Ajax. Apesar de apelos do governo britânico para reverter a proibição, o clube israelense optou por priorizar a segurança de seus torcedores, alegando uma atmosfera tóxica e riscos elevados. O governo do Reino Unido expressou pesar pela decisão, mas respeitou a escolha do clube, reafirmando seu compromisso em combater o antissemitismo e garantir a segurança de todos os cidadãos. O Nottingham Forest anunciou nesta terça-feira a contratação de Sean Dyche como novo técnico da equipe. Dyche, ex-jogador da base do clube, assinou o contrato até o verão de 2027, substituindo Ange Postecoglou, demitido após apenas 39 dias no cargo. O treinador de 54 anos traz consigo uma vasta experiência na Premier League, destacando-se por sua abordagem pragmática e sólida defensivamente, especialmente durante sua passagem pelo Burnley, onde conquistou 2 promoções à primeira divisão e levou o clube à Europa pela primeira vez em mais de 50 anos. Ele também teve uma passagem recente pelo Everton, onde permaneceu até janeiro de 2025. Dyche será auxiliado por Ian Woan, Steve Stone e Tony Loughlin, todos com passagens pelo Forest. Seu primeiro desafio à frente do time será na próxima quinta-feira, no caso amanhã, contra o Porto, pela fase de grupos, pela fase de Liga da Liga Europa. A disputa pela herança de Mário Jorge Lobo Zagallo, falecido em janeiro de 2024, ganhou novos contornos com a divulgação de um vídeo em que o ex-treinador critica 3 de seus filhos. No registro, obtido pela revista Veja, Zagallo afirma que infelizmente os 3 filhos não valem nada e que só estão visando dinheiro, referindo-se a Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina. Essa gravação foi anexada ao processo de inventário e tem sido usada como argumento por Mário César, o caçula, que recebeu a maior parte da herança, para reforçar a tese de que os irmãos mais velhos não tinham relação próxima com o pai. A briga familiar se intensificou após a morte de Alcina de Castro Zagallo, ex-esposa do tetracampeão, quando os filhos mais velhos tentaram contestar o testamento dela, alegando que Zagallo estava sendo manipulado. O vídeo agora em questão, gravado durante a elaboração do testamento, revela o desabafo do ex-treinador sobre o comportamento dos filhos mais velhos, exacerbando a tensão na disputa pelo espólio. Anderson Talisca, atualmente no Fenerbahçe, manifestou interesse em retornar ao futebol brasileiro em 2026. O jogador, que tem contrato com o clube turco até junho de 2026, está insatisfeito com sua situação na Turquia, especialmente após a saída do técnico José Mourinho, que foi fundamental em sua contratação. Além disso, o estilo de jogo da equipe não tem agradado ao meio atacante. O Bahia, clube onde Talisca iniciou sua carreira, surge como um dos
destinos mais prováveis para o retorno do jogador ao Brasil. Outros clubes como Corinthians e Flamengo também têm sido mencionados como possíveis interessados, embora o Timão enfrente restrições financeiras devido a um transfer ban. O desejo de Talisca de voltar ao Brasil é reforçado por sua ligação com o Bahia e pelo desejo de encerrar sua carreira em seu país natal. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que a Bolívia sediará uma edição da Copa do Mundo, embora sem especificar a data ou a categoria do torneio. A declaração foi feita durante visita a La Paz, em comemoração ao centenário da Federação Boliviana de Futebol. Infantino esteve acompanhado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, e pelo recém-eleito presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. O encontro também marcou o início das conversas entre as entidades e o governo boliviano sobre a possibilidade de sediar o evento. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias do Mirassol e também sobre o recém-promovido ao Campeonato Paulista do ano de 2026, o Primavera. Não sai daí, tem outras notícias também dos outros esportes, tá? Então, fica aí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionária Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui para vocês, ó. Vamos ao Mirassol, né? O Mirassol alcançou um feito histórico no Campeonato Brasileiro de 2025 ao se tornar o melhor estreante da era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Com a vitória por 3-0 sobre o São Paulo, o time paulista chegou a 52 pontos em 29 rodadas, superando o recorde anterior do Barueri, que havia conquistado 49 pontos em 2009. Essa marca foi atingida com 9 rodadas de antecedência, evidenciando o excelente aproveitamento de 59% da equipe. Além disso, o Mirassol ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, garantindo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores até o momento. Caso mantenha o desempenho, o clube poderá se tornar o primeiro estreante a disputar uma competição internacional na história do torneio. O Primavera, clube de Indaiatuba e estreante no Campeonato Paulista da Série A, está avançando nas reformas do estádio Ítalo Mário Limonge para a temporada de 2026. Uma das principais melhorias é o plantio da grama Tahoma 31, uma variedade de grama utilizada em estádios da Copa do Mundo de Clubes e que estará presente nos estádios da Copa do Mundo de Seleções de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Além disso, o clube está modernizando a infraestrutura do estádio com a instalação de novos sistemas de irrigação e drenagem, ampliação dos vestiários, construção de novos camarotes, instalação de torres de iluminação e modernização das cabines de imprensa. Essas melhorias visam proporcionar uma melhor experiência para os torcedores e atender às exigências das competições nacionais que o Primavera disputará pela primeira vez em sua história. O Grêmio enfrenta uma crise ofensiva preocupante, com 3 de seus principais jogadores acumulando 80 partidas sem marcar gols. Christian Pavon, Franco Cristaldo e Kiki Oliveira, contratados por valores elevados nos últimos 2 anos, vivem em jejum de gols que preocupa a torcida e a comissão técnica. Pavon não balança as redes há 31 jogos. Cristaldo está a 35 partidas sem marcar. E Oliveira soma 14 jogos sem gols. Juntos, eles representam um investimento superior a 70 milhões de reais, mas tem apresentado desempenho aquém das expectativas. Esse cenário tem gerado críticas intensas nas redes sociais e colocado pressão sobre o departamento de futebol do clube. A situação exige ações urgentes para reverter o quadro e retomar a competitividade do setor ofensivo. O clube italiano Juve Stabia, da Série B, foi colocado sob administração judicial após investigações revelarem forte infiltração da Camorra, máfia napolitana, em suas operações. O Ministério Público de Nápoles e o Procurador Nacional Antimáfia, Giovanni Melillo, identificaram que atividades como segurança, transporte, venda de ingressos e serviços de alimentação estavam sob controle dos clãs D'Alessandro e Imparato. Além disso, um parente do líder do clã D'Alessandro já presidiu o clube. D'Alessandro não é aquele jogador, tá? É um clã lá da Itália. Apesar de a gestão atual ter adquirido o clube em junho de 2025, ela não implementou mecanismos adequados para evitar a continuidade da influência criminosa. Essa intervenção judicial visa restaurar a legalidade e a transparência na administração do clube.
O Bayern de Munique anunciou hoje a extensão do contrato do técnico Vincent Kompany até 30 de junho de 2029. O belga, que chegou ao clube em 2024, após comandar o Burnley, teve um início promissor. Vamos corrigir aqui, anunciou ontem, tá? Conquistando o título da Bundesliga em sua temporada de estreia e iniciando a atual campanha com 11 vitórias em 11 jogos, incluindo uma recente vitória por 2-1 sobre o Borussia Dortmund. Kompany expressou sua gratidão pelo apoio do clube e afirmou estar ansioso para continuar essa jornada de sucesso. O presidente Herbert Hainer destacou que a renovação é um sinal claro de confiança e estabilidade, enquanto o CEO Jan Christian Dressen ressaltou o impacto positivo de Kompany no ambiente do clube, mencionando que ele trouxe de volta a alegria ao Bayern. O Atlético de Madrid apresentou uma queixa formal à UEFA após enfrentar chuveiros frios no Emirates Stadium antes de seu treino de segunda-feira, véspera do jogo contra o Arsenal pela Liga dos Campeões. O problema afetou ambos os vestiários. Embora tenha sido resolvido cerca de 40 minutos depois, o time espanhol já havia encerrado a atividade e retornado ao hotel para tomar banho. O Arsenal pediu desculpas pelo ocorrido, alegando que se tratou de uma falha técnica sem precedentes. O presidente do Atlético, Henrique Cerezo, minimizou a situação, afirmando que se ducha com água fria e que tais incidentes podem ocorrer em qualquer lugar. Ok. A Juventus está sob investigação da UEFA por possível violação das regras de fair play financeiro, após gastar 421 milhões e 300 mil euros, aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais em contratações entre 2022 e 2025. O clube italiano não conseguiu limitar as suas perdas a 60 milhões de euros durante esse período, conforme exigido pela UEFA. Além disso, a Juventus implementou o Squad Cost Ratio em 2022, que limita os gastos com salários, transferências e agentes a um percentual específico da receita do clube. Embora a Juventus afirme ter cumprido esse parâmetro em 2024 e esperar cumpri-lo em 2025, a UEFA tomará uma decisão final na primavera de 2026. Se confirmada a infração, o clube pode enfrentar sanções financeiras e restrições esportivas, como limitações na inscrição de jogadores em competições europeias. O governo federal iniciou discussões sobre mudanças temporárias na legislação brasileira para viabilizar a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no país entre junho e julho. A Casa Civil está elaborando uma minuta de projeto de lei que propõe alterações em áreas como venda de ingressos, calendário escolar e segurança pública. Entre as medidas em análise estão a adoção de preço dinâmico na comercialização de ingressos, prática atualmente proibida pela Lei Geral do Esporte, e a criação de feriados nacionais e escolares nos dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina, visando incentivar a mobilização do público e facilitar o deslocamento das torcidas. Além disso, o governo estuda a implementação de uma Bolsa Pioneiras, um benefício de até R$ 8.100 a ser pago pelo INSS a ex-jogadoras da Seleção Brasileira que participaram do torneio experimental da China em 1988, reconhecendo suas contribuições ao futebol feminino. Essas propostas seguem o modelo adotado durante a Copa do Mundo de 2014 e buscam atender às exigências da FIFA para a realização do evento no Brasil. Ceará, Fortaleza e Sport, com o apoio das federações cearense e pernambucana de futebol, protocolaram nesta terça-feira um pedido formal à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para que os títulos conquistados nos torneios Norte e Nordeste de 1968, 1969 e 1970 sejam reconhecidos oficialmente como campeonatos brasileiros. O argumento central do requerimento é que, à época, o torneio Norte e Nordeste foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada, quando na realidade integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos, na época CBD. Caso o pleito seja reconhecido pela CBF, os clubes passarão a ser considerados campeões brasileiros. A iniciativa de pleitear as conquistas, encabeçada pela Federação Pernambucana e pela Federação Cearense, começou no ano de 2023. Desde então, foi criado um grupo de trabalho para juntar argumentos que comprovassem o caráter nacional da competição regional da época.
Vamos a alguns destaques dos outros esportes aqui, começando pelo vôlei. Vamos lá. O Gerdau Minas estreou com vitória na Superliga Feminina de Vôlei 2025-2026 ao derrotar o Batavo Mackenzie por 3-1, com parciais de 25-12, 25-18, 21-25 e 25-21. A partida ocorreu na Arena Minas UniBH em Belo Horizonte nesta terça-feira. A levantadora polonesa Julia Nowicka foi eleita a melhor jogadora da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei. A ponteira Carla do Mackenzie destacou-se como a maior pontuadora do jogo, acumulando 17 pontos. Também na estreia da Superliga Feminina de Vôlei 2025-2026, o Sesc Flamengo venceu o paulistano Barueri por 3-0 e protagonizou um momento histórico, um rally de 1 minuto e 37 segundos, considerado um dos mais longos da história da modalidade. O rally é o lance, né, em que a bola não cai, né? Durou 1 minuto e 37 segundos. O lance, que contou com 28 trocas de bola, ocorreu no segundo set e foi encerrado com o bloqueio da ponteira Simone Lee, destaque da partida com 24 pontos e eleita a melhor jogadora. Embora a Confederação Brasileira de Vôlei ainda não tenha oficializado o recorde, o feito já é amplamente reconhecido como uma marca inédita em jogos oficiais. O Sada Cruzeiro estreou com vitória na Superliga Masculina de Vôlei 2025-2026 ao vencer o JF Vôlei, Juiz de Fora Vôlei, né, por 3-1, com parciais de 25-20, 25-22, 24-26 e 25-21, nesta terça-feira no ginásio do Riacho, em Contagem. Apesar do placar, o time de Juiz de Fora impôs desafios ao atual campeão, especialmente no terceiro set, que foi decidido no final. O oposto Wellington Openkoski, do Sada Cruzeiro, destacou-se como o maior pontuador da partida, acumulando 21 pontos. Pelo JF Vôlei, o oposto Wesley também teve atuação destacada, somando 23 pontos. O próximo desafio do Sada Cruzeiro será contra o SESI Bauru, na segunda-feira, dia 27, às 9 da noite, novamente no ginásio do Riacho. Vamos a um rápido intervalo. Já já voltaremos com notícias do tênis, incluindo a vitória do tenista João Fonseca na primeira rodada do ATP 500 da Basileia. Notícias também dos dois melhores do mundo, Yannick Sinner e Carlos Alcaraz. Vamos inverter, o Carlos Alcaraz primeiro e Yannick Sinner segundo colocado. Já voltamos. Rápido intervalo para vocês. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias dos outros esportes aqui para você, começando pelo tênis. O jovem tenista brasileiro João Fonseca, número 46 do mundo, obteve uma vitória impressionante na estreia do ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao derrotar o atual campeão do torneio, o francês Giovanni Pérricard, por 2-0, com parciais de 7-6, com 7-6 no 7-6 no tie-break e 6-3. A partida, marcada por grande equilíbrio, teve seu momento decisivo no tie-break do primeiro set, onde Fonseca demonstrou grande frieza para fechar em 8-6. Na verdade é 8-6, né? Tie-break, né? No segundo set, o brasileiro manteve o controle, quebrando o serviço de Pérricard para abrir 3-0 e consolidar a vitória. Com esse resultado, Fonseca avança às oitavas de final e enfrentará o tcheco Jakub Mensik, número 19 do mundo, nesta quarta-feira. No caso, hoje, vai enfrentar aqui daqui a pouquinho, né? À tarde, hoje à tarde, né? Então já vamos dar na agenda esportiva do dia, você vai saber. Os dois já se enfrentaram anteriormente, com vitória de Fonseca nas quartas de final do Next Gen Finals do ano passado. O tenista italiano Yannick Sinner, número 2 do mundo, decidiu não participar das finais da Copa Davis 2025, que ocorrerão em Bolonha entre 18 e 23 de novembro. A decisão gerou controvérsia na Itália, especialmente porque o país defende o tricampeonato consecutivo. Sinner justificou sua ausência, afirmando que a temporada de 2025 foi longa e que uma semana adicional de preparação seria crucial para sua forma física, visando o Australian Open de 2026. A escolha de Sinner foi criticada por figuras do tênis italiano, como Nicola Pietrangeli, que considerou a decisão uma grande bofetada ao esporte nacional. Além disso, o fato de Sinner estampar o cartaz oficial do evento, promovendo a venda de ingressos, intensificou as críticas. Apesar das críticas, Sinner afirmou que não se preocupa com as opiniões de quem não considera relevante. A raquete usada por Carlos Alcaraz na final de Wimbledon de 2023, quando derrotou Novak Djokovic em uma partida histórica de 5 sets, foi leiloada por $173.066, aproximadamente R$930 mil.
Esse valor supera o recorde anterior de $157 mil, estabelecido pela raquete de Rafael Nadal após sua vitória em Roland Garros em 2017. A peça foi autenticada por meio de photomatching em 10 datas, incluindo a final contra Djokovic, e foi vendida pela casa de leilões Prestige Memorabilia. Alcaraz, com apenas 22 anos, continua a consolidar seu legado tanto dentro quanto fora das quadras, atraindo crescente interesse de colecionadores e fãs do tênis mundial. Vamos aos resultados das partidas do Novo Basquete Brasil, a NBB, realizadas nesta terça-feira. Bora lá? O Caxias do Sul venceu o Pato Basquete por 70-63 em casa no ginásio do SESI. O time gaúcho contou com a liderança de Chamel, que foi o cestinha da partida. A vitória foi importante para dar confiança ao elenco na estreia da temporada. No Maracanãzinho, o Flamengo derrotou a Unifacisa por 80-70. Alexei Borges teve uma atuação destacada, marcando 19 pontos e liderando a equipe carioca na estreia em casa. A vitória consolidou o bom início de temporada do time rubro-negro. Em São Paulo, o SESI Franca Basquete venceu o Pinheiros por 87-69. A equipe francana mostrou força coletiva, especialmente no último quarto, quando deslancharam no placar. Essa vitória marca o segundo triunfo consecutivo do Franca no NBB 2025-2026. Em Belo Horizonte, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 81-65. O time paulista teve um desempenho superior no primeiro tempo, estabelecendo uma vantagem confortável que foi mantida até o final. Essa vitória marcou o início positivo do Corinthians na competição. NBA! Começou ontem a NBA aí e o primeiro jogo da rodada do atual campeão Oklahoma City Thunder, que venceu o Houston Rockets por 125-124 após 2 prorrogações em uma partida emocionante realizada ontem. O jogo foi marcado por atuações impressionantes de Alperen Sengun e Shai Gilgeous-Alexander. Alperen Sengun, do Houston Rockets, teve uma performance notável. O turco registrou 39 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. Ele foi fundamental para os Rockets, especialmente durante os períodos decisivos do jogo. Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma, que foi o MVP da temporada anterior, continuou a brilhar, anotando 35 pontos, 5 assistências e 5 rebotes. Sua liderança foi crucial para o Thunder, principalmente após a metade do último quarto, quando a equipe conseguiu empatar e forçar as prorrogações. Nos últimos segundos do tempo regulamentar, com o Thunder atrás por 122-119, Gilgeous-Alexander foi para a linha de lance livre com 32,6 segundos restantes. Ele converteu ambos os lances e empatou o jogo. Na primeira prorrogação, ambas as equipes tiveram chances de vencer, mas o jogo permaneceu empatado, forçando uma segunda prorrogação. Teve um lance bem polêmico com Kevin Durant, que pediu tempo, mas a arbitragem não deu isso seria considerado uma falta técnica. E aí o Oklahoma teria lances livres para poder cobrar. Mas na segunda prorrogação, o Thunder conseguiu uma vantagem mínima com Gilgeous-Alexander e Sengun continuando a brilhar. No entanto, o Thunder conseguiu manter a liderança até o final, garantindo a vitória por 125-124. Esta vitória marca um início positivo para o Oklahoma City Thunder, na defesa de seu título da NBA, conquistado na temporada anterior. A equipe mostrou resiliência e coesão, características essenciais para uma temporada bem sucedida. Por outro lado, o Houston Rockets demonstrou que possui um elenco competitivo, com jovens talentos como Sengun e Jalen Green e veteranos como Kevin Durant, prontos para desafiar os melhores da liga. O jogo foi uma prévia empolgante do que se espera para a temporada 2025-2026 da NBA, com ambas as equipes mostrando potencial para serem forças a serem reconhecidas. Ontem a seleção brasileira sub-17 feminina de basquete sofreu sua primeira derrota no Campeonato Sul-Americano realizado em Assunção, Paraguai. Em um clássico sul-americano, o Brasil foi superado pela Argentina por 67-57. A equipe brasileira teve um desempenho abaixo do esperado na segunda metade do jogo, permitindo que as adversárias ampliassem a vantagem. Lauren Turíbio foi o destaque nacional, contribuindo com 12 pontos e 14 rebotes. Apesar da derrota, o Brasil segue na disputa por uma vaga do Mundial Sub-17 com jogos decisivos pela frente.
Ontem o Detroit Lions anunciou que realizará uma watch party oficial em São Paulo para o jogo de Thanksgiving Day, marcado para 27 de novembro contra o Green Bay Packers. O evento será uma celebração da tradição da equipe na data, que ocorre desde 1934, e promete reunir fãs brasileiros para assistir a partida em um ambiente festivo. Embora o local ainda não tenha sido divulgado, a organização está sendo conduzida em parceria com a Fanatics Football Brasil, que compartilhou a novidade em suas redes sociais. A transmissão do jogo será realizada gratuitamente pelo serviço de streaming Tubi, além dos canais tradicionais da Fox, permitindo que fãs de todo o mundo acompanhem o confronto. A expectativa é que a Watch Party em São Paulo seja um marco para os torcedores brasileiros da NFL. Brandon Graham anunciou ontem o seu retorno à NFL, saindo da aposentadoria para reforçar o Philadelphia Eagles em sua 16ª temporada. Aos 37 anos, o veterano defensor, bicampeão do Super Bowl, decidiu voltar após a aposentadoria de Zadarius Smith e lesões que afetaram o grupo de pass rushers da equipe. Graham, que detém o recorde de jogos disputados pelos Eagles, com 206 partidas, assinou o contrato de 1 ano e pode estrear já na semana 8 contra o New York Giants, dependendo de sua preparação física. Em seu podcast Unblocked, ele expressou entusiasmo pelo retorno, afirmando estar animado para entrar em campo. Beisebol agora. O Toronto Blue Jays conquistou nesta segunda o título da Liga Americana ao vencer o Seattle Mariners por 4-3 no jogo 7 da série de campeonato da Liga Americana, garantindo sua vaga na World Series pela primeira vez desde 1993. A virada decisiva ocorreu na 7ª entrada, quando George Springer, com uma lesão no joelho, conectou um home run de 3 corridas, colocando o Blue Jays à frente. Vladimir Guerrero Jr., nomeado MVP da Liga Americana, teve uma série impressionante com média de .385, 3 home runs e 4 walks. Vou explicar o que é o walk. Um walk, também chamado de base por bolas, acontece quando o arremessador lança 4 bolas fora da zona de strike para um rebatedor, sem que este bata na bola de maneira válida. Quando isso acontece, o rebatedor avança automaticamente para a primeira base, sem risco de ser eliminado, e qualquer corredor nas bases pode avançar se for forçado. Em outras palavras, o walk é uma forma de o rebatedor ganhar a primeira base por causa da imprecisão do arremessador. Vamos estar sempre explicando alguns termos técnicos do beisebol, futebol americano aqui para vocês, tá bom? A vitória também marcou a estreia de Don Mattingly, lendário ex-jogador dos Yankees, como técnico principal da World Series. Agora os Blue Jays enfrentarão os Los Angeles Dodgers, campeões da Liga Nacional, na Fall Classic, com o primeiro jogo marcado para sexta-feira, 24 de outubro, no Rogers Centre. O Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jakarta, Indonésia, apresentou performances distintas das ginastas brasileiras. Flávia Saraiva brilhou na trave de equilíbrio, conquistando a segunda melhor nota da classificatória, com 13,833 pontos, ficando atrás apenas da chinesa Zhang Qingying. A carioca de 26 anos expressou grande satisfação por retornar a uma final mundial após sua medalha olímpica em Paris 2024 e planeja aumentar a dificuldade de sua série para buscar uma medalha no sábado, dia 25. Por outro lado, Júlia Soares enfrentou dificuldades, cometendo erros significativos que resultaram em uma queda na trave, uma saída do tablado no solo. Com notas de 11.500 na trave e 12.100 no solo, a paranaense de 20 anos não avançou às finais e lamentou o desempenho, embora tenha destacado a evolução pessoal e o aprendizado ao longo do ano. Outras brasileiras, como Júlia Coutinho e Sofia Weisberg, também competiram, mas não obtiveram resultados que as qualificassem para as finais. A competição segue com expectativas para as finais masculinas e femininas nos próximos dias. Brena Cardoso se prepara para a final do Fight do Milhão, marcada para o dia 25 no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Aos 31 anos, a lutadora carioca, natural de São Gonçalo e residente em Itaboraí, descreveu o combate contra Leidiane Fernandes como a luta da minha vida, destacando que o prêmio de R$500 mil poderia transformar sua realidade financeira e permitir uma carreira mais estável no MMA. Mãe de 2 filhas, Brena enfrenta desafios logísticos diários, percorrendo mais de
100 km para treinar na RFT em Botafogo. Apesar das dificuldades, ela se mantém motivada, acreditando que sua dedicação ao longo dos anos está prestes a ser recompensada. Com um cartel profissional de 11 vitórias e 5 derrotas, Brena chega à final após vitórias convincentes sobre Nájila Goku e Keila Braga, ambas por decisão unânime. A luta será transmitida ao vivo pela TV Globo, Sport TV 3 e Combate, com início previsto para 8 horas da noite, horário de Brasília. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias da Fórmula 1. Não sai daí, também tem a agenda esportiva do dia, hein? Fica aí. Visionária Esportes. E voltamos aqui com Visionário Esportes. Vamos para as últimas notícias aqui dos outros esportes aqui. Já a agenda do dia, tá? Vamos lá. Lewis Hamilton alcançou um marco negativo na Fórmula 1 ao completar 19 corridas consecutivas sem subir ao pódio pela Ferrari, superando o recorde anterior de Didier Pironi, que ficou 18 provas sem alcançar o top 3 entre 1981 e 1982. O britânico, heptacampeão mundial, terminou em quarto lugar no GP dos Estados Unidos, realizado em Austin, no Texas. Apesar de ter sido o primeiro piloto a ultrapassar a marca de 5.000 pontos na carreira, Hamilton ainda não conseguiu conquistar um pódio desde que se transferiu para a escuderia italiana no início da temporada de 2025. Seu melhor resultado até o momento foi o quarto lugar, repetindo em 4 ocasiões: Emília-Romanha, Áustria, Inglaterra e Estados Unidos. O próximo desafio de Hamilton será o Grande Prêmio do México, programado para o fim de semana de 24 a 26 de outubro, onde ele buscará quebrar esse jejum. A Red Bull foi multada em 50 mil euros pela FIA após um incidente no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025 realizado em Austin. Um membro da equipe tentou remover uma fita de referência colocada pela McLaren ao lado do grid de Lando Norris, visando auxiliá-lo a posicionar corretamente seu carro, prática comum devido à limitada visibilidade dos pilotos. Embora o uso da fita não seja proibido, a infração ocorreu quando o funcionário da Red Bull reentrou na área restrita do grid após o início da volta de formação, desrespeitando as instruções dos fiscais e comprometendo a segurança do procedimento. A penalidade de 50 mil euros foi imposta, sendo 25 mil euros suspensos, condicionados à ausência de novas infrações até o final da temporada. O incidente gerou controvérsia, especialmente considerando a proximidade entre Norris e Max Verstappen na disputa pelo título, com o piloto da McLaren ocupando a segunda posição do campeonato, somente atrás de Oscar Piastri. A Alpine anunciou que Paul Aron substituirá Pierre Gasly na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Cidade do México neste fim de semana. O piloto estoniano, que atua como reserva da equipe francesa, já participou de sessões de FP1 em Monza, Silverstone e Hungaroring, e agora terá a oportunidade de pilotar o A525 no Autódromo Hermanos Rodrigues. Aron, de 21 anos, destacou o desafio de competir em alta altitude, o que exige ajustes específicos no carro. Essa participação também serve como parte de sua avaliação para uma possível vaga na equipe em 2026, já que a Alpine ainda não definiu quem será o companheiro de Gasly na próxima temporada. No GP da Austrália de 2025, Diogo Moreira conquistou o terceiro lugar, reduzindo a diferença para o líder do campeonato, Manuel Gonzalez, para apenas 2 pontos na Moto 2. O brasileiro, que largou na pole position e registrou o recorde da pista, enfrentou dificuldades durante a corrida, mas conseguiu se manter competitivo e garantir o pódio. Gonzalez, por outro lado, terminou em 7º lugar, permitindo que Moreira se aproximasse na classificação geral. Com 3 etapas restantes, Malásia, Portugal e Valência, o campeonato promete ser decidido nos detalhes, com 75 pontos ainda em disputa. Ontem a seleção masculina brasileira de curling obteve sua terceira vitória no campeonato pancontinental realizado em Eveleth, Minnesota. Curling é o famoso esporte da vassourinha, né? Versus a vassourinha que limpa lá no gelo. A equipe derrotou a Nigéria por 10-4, mantendo-se na disputa por uma vaga nas semifinais da divisão B. O torneio, que acontece entre 19 e 26 de outubro, serve como classificatório para o Campeonato Mundial de Curling de 2026. Com esse resultado, o Brasil segue firme na competição, buscando avançar para as fases decisivas. Vamos torcer aí para a seleção brasileira conseguir aí esse feito inédito de disputar o Campeonato Mundial de Curling. Vamos lá.
O Clube de Regatas do Flamengo foi condenado a pagar R$6 mil de indenização por danos morais a um atleta de 14 anos da equipe sub-15 de judô, vítima de um batismo violento durante treino nas dependências do clube em março de 2022. A decisão foi tomada pela 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considerou que o clube falhou ao zelar pela segurança de seus atletas. O Flamengo afirmou que acatará a decisão e intensificará campanhas educativas entre seus atletas e funcionários. Bora para a agenda esportiva do dia, desse dia 22 de outubro. Nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Bora lá? Pela Libertadores, semifinal, jogo de ida, hoje às 9h30 da noite tem Flamengo e Racing. Transmissão em TV aberta na Globo, na GTV no YouTube e no Paramount Plus, pelo streaming. Champions League, continuação da fase de liga, rodada 3, 2:15 da tarde tem Atlético Bilbao e Karabag do Azerbaijão. Karabag pode chegar a 9 pontos, 100% de aproveitamento aí. Transmissão da TNT. No mesmo horário, Galatasaray e Bodo Glimt se enfrentarão com transmissão do canal Space. Às 4 da tarde tem Real Madrid e Juventus, jogão, hein? Com transmissão da TNT. No mesmo horário, tem Frankfurt e Liverpool com transmissão do Space, canal Space. No mesmo horário, todos esses jogos da HBO Max, 4 da tarde, Bayern de Munique, Clube Bruges, Atalanta e Slavia Praga, Chelsea e Ajax, Mônaco e Tottenham e Sport e Olympique de Marseille. Brasileirão da Série A, tem jogo atrasado aí que vai ser realizado. Às 7 da noite tem Bahia e Internacional com transmissão do Premier. Às 7h30 tem Copa Santa Catarina, transmissão de Chapecoense e Figueirense no canal do YouTube do Metrópolis Esportes. Futebol inglês, Championship, às 4 da tarde tem Sheffield Wednesday e Middlesbrough com transmissão em TV aberta no X Sports e no Disney Plus. Ao meio-dia tem campeonato finlandês. Ao meio-dia, Inter Turku e Gnistan, com transmissão do canal GOAT da TV Green e do OneFootball. Vamos trazer um dia, em uma terça-feira aí, como está a situação do campeonato finlandês. Vai ser interessante, né? 1 da tarde tem HJK e SJK, com transmissão do canal GOAT, TV Green e OneFootball. Às 2 da tarde tem Campeonato Turco, Konyaspor e Besiktas, transmissão do Disney Plus. 9h30 da noite tem Major League Soccer com Chicago Fire e Orlando City, com transmissão da Apple TV. 11h30 da noite, Portland Timbers e Real Salt Lake, também na Apple TV. Tá rolando agora Champions League da Ásia, Champions League a primeira, né? Campeonato da Elite, Xangai, Shenhua e Seul, transmissão do Disney Plus. Pela League 2 da Champions da Ásia, às 15 para as 11 da manhã, tem FC Goa e Al Nasser, transmissão da ESPN 4. Às 2 da tarde tem Campeonato Egípcio, Al Masry e Smua, com transmissão do YouTube, no canal do YouTube do Link Sport Clube Podcast. Futebol feminino, Copa do Mundo Sub-17, daqui a pouquinho, talvez está sendo realizado agora, Espanha e Coreia do Sul, transmissão do FIFA Plus. 1 da tarde, Japão e Zâmbia, também no FIFA Plus. Às 4 da tarde, Costa do Marfim e Colômbia, Nigéria e França, e Paraguai e Nova Zelândia, todos com transmissão do FIFA Plus. Às 7 da noite tem Liga Nacional de Futsal, Sorocaba e Santo André, transmissão do YouTube da Liga Nacional de Futsal TV e canal GOAT e em TV aberta no X Sports. Basquete, tem basquete também por aqui. Sul-Americano Feminino Sub-17, Uruguai e Brasil às 3 da tarde, vamos torcer para as meninas. Canal do YouTube da FIBA será transmitido. Às 9 da noite tem NBB com Botafogo e Vasco, clássico carioca, né? No Novo Basquete Brasil, transmissão de TV aberta no X Sports. E tem também NBA, rodada dupla na ESPN 2. Às 8 da noite tem New York Knicks e Cleveland Cavaliers. E às 10h30 da noite tem Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. ESPN 2 transmitindo. Vôlei, 1 da tarde, tem Champions League feminina, fase de qualificação com Olympiacos e Asterix Avo, transmissão no X Sports, TV aberta, X Sports com tudo aí, transmitindo aí diversos esportes aí
Boas opções. 6h30 da tarde tem Superliga Feminina de Vôlei com Tijuca e Osasco, com transmissão da VBTV, Vôlei Brasil TV. Também no mesmo horário tem Bauru e Sorocaba, transmissão no Sport TV 2, Superliga Feminina. Às 9 da noite tem Superliga Masculina com Suzano e São José, transmissão também do Sport TV 2. 8h30 da noite tem Hockey, National Hockey League, Buffalo Sabres e Detroit Red Wings, transmissão no ESPN 3. Tênis, 1 da tarde tem a segunda rodada do ATP 500 da Basileia, na Suíça, sendo que está previsto às 2h30 da tarde o jogo com Jacob Mensik e João Fonseca, brasileiro. Vamos torcer pro brasileiro, ESPN 2. Às 3 da tarde, ATP Challenger 125 da Costa do Sauípe, no Brasil, oitavas de final, transmissão no Disney Plus. Às 10h30 da noite tem WTA 500, tênis feminino, segunda rodada em Tóquio, com transmissão do Disney Plus. Tá rolando agora o Mundial de Jakarta, na Indonésia, de ginástica artística, final individual masculina. Transmissão da Cazé TV, da TV Time Brasil e no canal Sport TV 2. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do seu Visionário Esportes nesta quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Que alegria ter você com a gente, acompanhando cada lance, cada vitória e cada história de superação do esporte mundial. Antes de encerrar, vamos à palavra do dia, que vem direto do livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembre-se, Deus não prometeu a ausência de lutas, mas garantiu sua presença em meio a todas elas. Mesmo nas ondas mais fortes, Ele te mantém firme, porque quem confia no Senhor não é vencido, é moldado para vencer. Oh, que bênção, glória a Deus! Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária. Também nos ouvir através de sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web, na cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora, na cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio, da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues e esse foi o Visionário Esportes. Que Deus abençoe o seu dia e te fortaleça em cada desafio. Até a próxima edição, amanhã, às 9 da manhã, se Deus quiser. Valeu!